Para quem chegou agora, sou Valéria Loisetti, jornalista do portal Metrópolis, e hoje estou conduzindo, então, esses painéis onde estamos falando sobre mobilidade sustentável aqui na cidade de São Paulo. Então, para o nosso terceiro painel, vamos falar sobre biometano, energia limpa para mover o futuro da cidade. A gente tem falado muito sobre transição energética, já trouxemos no primeiro painel sobre a frota elétrica e agora, então, falando sobre o uso do biometano, como que isso tem se desenvolvido não só na cidade de São Paulo, mas o debate tem crescido no mundo todo. Para conversar sobre isso, eu tenho aqui comigo Victor Hugo Borges, diretor-presidente da SP Trans. Josiane Napolitano, presidente da Biogás, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano. E Bruno Dalcomo, diretor institucional e regulatório da Comgás. Obrigada pela presença de vocês. Podem sentar-se, por favor. Bom, como eu trouxe, né? Quando a gente fala em transição energética, descarbonização, segurança energética, não tem como a gente não falar, então, sobre essa questão que é o biometano. Queria entender, na visão de vocês, para a gente começar, assim, já com o pé direito, qual que deve ser o papel do biometano dentro da matriz energética da mobilidade urbana nas próximas décadas? Porque hoje a gente tem debatido muito, né? Até conversei com a Josiane um pouco antes da gente começar o nosso talk, como isso foi debatido na própria COP30 com bastante veemência. Então, gostaria que vocês trouxessem um pouquinho, na perspectiva de cada um de vocês, qual que deve ser esse papel do biometano, do biogás, enfim, de quando a gente fala dos bios mundo afora. Posso começar? Por favor. Bem, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer aqui a Metrópolis pelo convite, em nome do Biogás, para falar de um tema apaixonante, né, gente? Porque eu brinco que é muito fácil defender a agenda do biometano, né? Que ele promove uma economia circular e verdadeira, né? É uma coisa incrível, né? Que você parte do lixo, né? De resíduos, de esgoto tratado, da agroindústria, né? Então, assim, todos esses resíduos circularem e voltarem para a sociedade como energia limpa, né? Então, assim, é um grande potencial o biometano. E, especificamente, na questão da mobilidade, eu acho que ele reúne alguns dos principais requisitos necessários, né, para atender uma frota pesada como a de São Paulo, né, que são grandes distâncias e uma complexidade incrível que a cidade de São Paulo traz. Ele proporciona, né, um rápido abastecimento. Então, assim, é muito quase que instantâneo, assim, então é muito rápido mesmo. Ele garante a eficiência operacional, então, assim, os veículos rodam muito, continuarão rodando sem precisar reabastecer, né? E a própria capacidade de gerar resíduo e dar uma destinação adequada para esse resíduo em forma de combustível, né? Um combustível limpo. Lembrando que o biometano ele emite 90% menos do que o diesel. E o biometano ele já eu gostaria assim de passar, né, dando concretude para o biometano, porque ele não é uma tecnologia que pode acontecer, que tem futuro. Não, ele está acontecendo, né? Existem não só no mundo inteiro, né, já muitos países aplicando, né, utilizando o biometano, como aqui no Brasil também. A gente tem outros estados que também já estão investindo em biometano, inclusive com mobilidade urbana. Então, é um combustível extremamente competitivo em relação ao diesel, e, particularmente, aqui em São Paulo, né, a gente tem uma capacidade incrível, né, de utilização do biometano, justamente pelo grande número, né, e volume de resíduo que é produzido com uma população imensa e com uma frota absurdamente grande também para atender essa mesma população. Então, eu vejo aí no biometano
um grande potencial. Perfeito. Victor Hugo, você que pode falar um pouco mais sobre essa visão da Prefeitura de São Paulo com relação ao uso do biometano, como esse debate tem acontecido, já tem sido utilizado? Sim, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, participação. Bom, acho que todo mundo já ouviu aqui a expressão de quem só se arrisca, né, quem destina-se a se arriscar vai viver o extraordinário. A descarbonização ela é extraordinária. A gente tem visto isso na prática aqui em São Paulo, e o biometano ele é complementar à eletrificação, mais uma porta para essa descarbonização. A partir de 2025, considerando toda a experiência que nós tivemos ao longo da descarbonização, começou em 2022, editou o decreto que a gente chama de Bio São Paulo. Esse decreto fortaleceu o biometano como uma nova forma de descarbonizar o transporte público de São Paulo. Transporte público, todo mundo ouviu aqui números gigantescos. Nós temos absolutamente certeza de que a nossa frota de ônibus, ela suporta todos os tipos de tecnologias que venham para beneficiar a população. Os 7 milhões de passageiros que a gente transporta diariamente são exatamente as pessoas que nos fazem todos os dias pensar em alternativas que melhorem sua condição de vida. Nós falamos aqui nos painéis anteriores sobre legado. Esse é um legado muito importante. A Prefeitura, junto com todo o seu arcabouço aí de técnicos, tem deixado um legado não só vinculado apenas ao transporte, mas quando nós falamos em descarbonização, nós falamos na questão de saúde, nós falamos no verde meio ambiente. Acho que isso é um conjunto de ideias que estrategicamente fazem com que o biometano, assim como o veículo elétrico, vai ser uma realidade que vai sair dos estudos que são feitos hoje. Então, acho que isso passa muito pela vontade municipal de pegar uma frota que tem 13 mil ônibus e fazer com que essa frota não seja mais fóssil. É nada fácil, né? É um tanto quanto difícil, mas está acontecendo. Esse é o grande ponto, né? Bruno, por favor, qual que é a sua visão com relação para onde caminhamos com o biometano? Bom, primeiro, obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite do Metrópolis, é realmente um prazer falar desse assunto tão gostoso até, né, de transição energética, que aponta para o futuro, para a melhor condição de vida e por aí vai. Eu queria lembrar um pouco, não sei quantos de vocês, possivelmente uma boa parte, né, presenciaram o momento em que foi anunciado a descoberta do pré-sal no Brasil, né? E, puxa vida, aquilo é uma expectativa, né, um sentimento de transformação do país, de um mar de possibilidades, de melhoria de qualidade de vida. E é exatamente isso que a gente enxerga no biometano, e não é à toa que ele é tratado como um pré-sal caipira. Mas, para além disso, eu diria que é muito melhor, inclusive, né? Porque, na verdade, o biometano está disseminado pelo país e, obviamente, pelo estado de São Paulo, mas São Paulo tem 60% de todo o potencial de produção sucroalcooleira do país. Obviamente, também, dado o tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo e do interior, também grande potencial de geração nos aterros. Isso significa que, até 2049, não sou eu que estou dizendo, é o Plano Estadual de Energia, 50% de todo o abastecimento de gás natural poderá ser substituído pelo biometano. Então, é um potencial que não pode ser esquecido, e ele por estar disseminado, ele também está disseminado em termos de potencial de arrecadação para os municípios, potencial de geração de emprego. Então, é a associação de uma visão de futuro, resiliência energética, transição energética com algo, gente, que não está a 7 mil metros debaixo do oceano. Ele está aqui. A gente pega um carro aqui agora, um ônibus, seja lá como for, e em 1h30 a gente chega na produção do biometano. A gente vê, testemunha. Está aqui. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Perfeito. Então, para começarmos agora com as perguntas um pouco mais específicas, gostaria de começar com o Victor Hugo. A gente já vê algumas atuações da Prefeitura de São Paulo, como o próprio programa BioSP, né, que tem demonstrado essa vontade da Prefeitura de fazer essa transição, e não só, por exemplo, com veículos elétricos, mas também com o biometano.
E aí tem um ponto, né? Porque a gente está falando praticamente do mesmo modal. Queria que você trouxesse um pouco do potencial para se tornar o biometano tão forte quanto o elétrico, quando a gente fala nas frotas aqui da cidade de São Paulo. Bom, a experiência que a gente vive hoje com o veículo elétrico é a mesma que a gente pretende buscar com o veículo a biometano, movido a biometano. Nós sabemos de todos os benefícios que o veículo elétrico nos traz. Nós temos certeza também dos benefícios, hoje, ambientais, obviamente falando, e, quando de fato implementados, técnicos. Todos os estudos que nós fazemos, né, tudo que a gente tem dentro de SP Trans, que se relaciona à utilização do biometano, são boas notícias. Nós temos uma boa perspectiva em relação àquilo que nós vamos enfrentar. A nossa experiência na descarbonização, ela, de fato, teve um avanço muito grande quando a gente percebeu que a manutenção dos veículos ficava um tanto mais barata para o operador, porque isso impacta diretamente também para o poder público. Nós vimos aqui o secretário Celso falar que a Prefeitura de São Paulo coloca como subsídio anual para o transporte público 8 bilhões de reais. 7 bilhões de reais hoje, em 2026, secretário, 8 bilhões. Isso faz com que essa transição ela seja enxergada também como uma possibilidade de fazer com que esse sistema fique mais barato. Isso precisa ser muito bem reforçado, porque eu sei da obrigação que o município estabelece com a população. Então, eu vejo que o biometano, a partir do momento em que ele estiver efetivamente implantado na nossa frota, e isso já está batendo a nossa porta a partir dos estudos que nós estamos fazendo, a gente enxerga ele como complementar, né? Ele vai ser um aliado forte, a gente enxerga dessa maneira, para que a descarbonização siga a passos largos. Nós temos 13 mil ônibus, ninguém acreditava que talvez a gente batesse nossa meta em 2028 de atingir 2.200 ônibus de energia renovável, e eu tenho certeza absoluta que essa meta será batida antes. Só que se eu tiver possibilidades de novas energias, como é o biometano, essa meta ela vai ser não mais anual, mas ela vai ser semestral. Perfeito. Josiane, você trouxe um pouquinho sobre essa questão da disponibilidade, né, do biometano. Inclusive, tem alguns dados da Biogás que mostram que resíduos produzidos na região metropolitana, só de São Paulo, poderiam substituir até metade do diesel que é consumido pelo transporte público na capital. Isso é um número muito considerável, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que é a viabilidade disso, do quanto nós realmente podemos progredir, inclusive num curto e médio prazo, com relação a isso, aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. O biometano ele tem um grande potencial, né, na medida em que ele é produzido a partir de resíduos, né, resíduos urbanos, agrícolas, sucro alcooleiro, proteína animal, enfim. E é preciso dar uma destinação adequada a esses resíduos. E aqui no estado de São Paulo, de fato, a gente tem e esses números que você citou ainda, eles se referem ao sucro alcooleiro e aos aterros de grande e médio porte. Então, tem uma capacidade ainda maior para que o biometano possa atender a essa demanda aqui no estado de São Paulo, né? E é muito importante que o que está acontecendo aqui, porque não basta a gente simplesmente trocar o veículo, né? Eu acho que tem que ter uma política pública que possibilite a produção em escala desse combustível, né? Desse gás, eventualmente, no caso do biogás. Então, é extremamente importante que isso, de fato, aconteça de uma forma planejada, porque é preciso olhar para a capacidade de produção, é preciso olhar para como você vai escoar essa produção, né? E aí a gente gostaria de ressaltar aqui essa grande parceria que a gente tem com a Comgás, que é extremamente importante e que torna o biometano ainda mais competitivo, né? Na medida em que as regiões onde ele está sendo produzido, aqui no estado de São Paulo, elas
tem proximidade com a infraestrutura de gás e que pode trazer essa produção aqui para os centros urbanos, né? Então, eu entendo que o biometano tem realmente uma capacidade incrível e um potencial muito grande, né? A gente está falando aqui no estado de São Paulo de uma capacidade de produção de até 6 milhões de metros cúbicos por dia. Hoje, a gente tem, nas plantas que estão em operação, a gente tem 20 plantas que estão em operação no Brasil todo. A capacidade de produção é de 1,2 milhões de metros cúbicos por dia. E a gente tem, como eu disse, o pré-sal caipira, né, com todo o potencial de resíduos, a gente pode chegar a 120 milhões de metros cúbicos por dia. Então, é um potencial incrível mesmo, e que, mais uma vez, né, tem a capacidade de tornar aí um passivo ambiental em energia limpa, né, renovável e com baixa emissão de carbono. Perfeito. Agora, então, eu passo essa bola da Josiane para o Bruno, exatamente para que você responda. Então, quais são esses desafios, Bruno? Por que a gente ainda está engatinhando nisso? O que está faltando para a gente realmente ter um mercado competitivo quando a gente fala do biometano? Porque a gente sabe que temos capacidade para isso. Por favor. Acho que essa é uma excelente pergunta. E é claro que a gente está aqui trabalhando uma visão de futuro, né? Todos os painéis estão falando de uma visão de futuro, mas o biometano já é uma realidade. Se a gente olhar as experiências de fora do país, né, grandes metrópoles do mundo, não vou citar todas, mas São Francisco, Los Angeles, Paris, Barcelona, Milão e uma série de outras cidades já tem essa estratégia de atuação com o biometano no transporte público e em frotas pesadas também, ou seja, caminhões de estrada. Tá? É uma tecnologia conhecida, disseminada, dominada em todos os países. Então, eu gosto do ditado, né, de ter que reinventar a roda, mas a gente também não precisa reinventar a roda todos os dias. E é isso que está sendo discutido aqui. E o biometano, não só fora do país, mas aqui também ele já é uma realidade. Por que eu digo isso? Porque neste momento, enquanto a gente está aqui conversando, tem 2.000 equipamentos pesados, 2.000 caminhões pesados rodando pelas estradas de São Paulo e do país, rodando a gás natural e biometano. São equipamentos dominantemente da Scania, que todo mundo conhece, né, a qualidade e respeitabilidade da empresa, que apostou no Brasil como um polo de disseminação e exportação, inclusive, dos equipamentos a gás natural e biometano. Os demais também estão acompanhando, a gente já tem equipamentos também chegando de Volkswagen, e esperamos também que em breve existam os equipamentos Mercedes. Tá? Todos esses, Iveco inclusive, todos esses conformam um portfólio que já está plenamente disponível fora do Brasil. Essa é a primeira realidade. A segunda é que, como eu estava mencionando antes, o biometano está aqui, está disponível. Tá? Então, o desafio não é tecnológico. O desafio é a integração entre política pública e investimentos privados para transformar o que já é uma realidade em algo disseminado e atuando na conexão das plantas, na disseminação de frotas públicas e do transporte rodoviário. Só para fechar, em termos de realidade. Agora, São Paulo já tem, via Comgás, a maior distribuidora de biometano do país. A gente já tem a planta de biometano Sucro de Piracicaba, já estamos conectados no aterro da OneBio em Paulínia, estamos em vias de conectar Caieiras e Itapevi. No somatório disso, a gente está falando de mais de 400.000 metros cúbicos dia de biometano. É um potencial enorme, tá? Bom, e é importante mencionar aqui na experiência do município de São Paulo, ainda não é uma realidade para o transporte público urbano de passageiros, mas nós temos a experiência com os caminhões que transportam lixo aqui na cidade. Eles são movidos a biometano a partir de resíduos produzidos na própria cidade. Você vai para o aterro em São Paulo, os caminhões são abastecidos lá. Então, isso já é uma realidade que bate à nossa porta, literalmente. Perfeito, Josiane. Eu só queria complementar com uma informação que eu acho que todos sabem, mas a gente tem uma lei federal, né, que estabeleceu aí um incentivo para a produção de biometano, e essa mesma lei ela criou algumas obrigações para determinados agentes que a gente chama de obrigados, né,
a adquirir ou misturar um percentual do volume de gás comercializado, um percentual de biometano. Então, só para responder assim essa sua pergunta, eu acredito que, com essas obrigações, né, que passam a valer a partir do primeiro certificado de origem, né, que é o que a gente chama de SEGOB, né, que certifica a origem do biometano, né, e possibilita essa rastreabilidade, você vai criando o mercado, né, e isso vai trazendo uma segurança para o investidor, porque é sempre aquela história, né? Eu não tenho mercado porque não tem investimento, mas o investidor também não investe porque não tem mercado. E aí a gente entra nesse ciclo, né, que é muito difícil quebrar. Como toda tecnologia, né, é muito nova, é muito difícil você vencer isso, essa fase. Eu, que venho do setor elétrico, eu acompanhei o boom da geração eólica, que lá atrás, quando a gente não tinha indústria nacional e tão poucos parques, né, criou-se, no âmbito do governo federal, um programa que se chama Proinfa, e que foi super bem sucedido, né, e que foi através dele, né, que as eólicas se desenvolveram no país, e as indústrias vieram, né, as indústrias pesadas, que fabricam as pás e tudo mais, vieram. Então, isso gira, né, não só para a tecnologia, mas gira toda uma economia, né, de forma indireta, o que é muito benéfico para o país inteiro, né? Então, só para deixar claro a importância dessas políticas públicas para dar tração para o desenvolvimento dessa nova tecnologia. Perfeito. Uma breve pausa só para pedir para vocês que estão aqui com a gente presencialmente, dá uma atenção para esse QR Code que está aí, façam as suas perguntas para qualquer um dos nossos. Aproveita, gente. Não é sempre que vocês vão ter esse time aqui reunido. E quem está online com a gente também, faça a sua pergunta aí no chat, que a nossa equipe vai selecionar algumas perguntas. Bom, continuando. Agora eu vou fazer uma pergunta típica de jornalista para o Victor Hugo, que é curioso. Queria saber como que vai ser, que empresa que pode fornecer? Vai ser uma só que vai fornecer esse biometano? Mais de uma? Como que vai funcionar isso? Como que vocês estão prevendo isso? Bom, eu tenho falado muito da experiência que a gente viveu na descarbonização. Essa experiência a gente tentou acumular todos os conhecimentos no Decreto Bio São Paulo. O Decreto Bio São Paulo ele não fala apenas do certificado de rastreabilidade, que é o SEGOB, ele fala também numa cadeia integrada, e dentro dessa cadeia integrada a gente tem a possibilidade de fazer o chamamento. Então, esse chamamento ele vai possibilitar que empresas que se destinem a fazer toda a cadeia integrada do biometano participem do processo, diretamente com as nossas concessionárias. Nós temos 32 lotes de empresas. Eu sei que todas essas empresas já foram rastreadas não só pela Comgás, mas também pela Biogás, sabem exatamente o ponto de conexão, quais as dificuldades de infraestrutura que eles vão enfrentar. Infraestrutura essa que a gente está tentando também superar com as experiências que nós vivemos ao longo desse caminho. Então, esse chamamento vai possibilitar que a empresa ou empresas se habilitem para fazer aquilo que a gente fala do berço ao túmulo, né? Então, nós vamos ter todo o controle em relação ao biometano. E é muito interessante a gente falar sobre o certificado, que foi mencionado aqui, porque, de fato, ele traz essa rastreabilidade. Todo mundo fica na dúvida, mas, de fato, vai ser biometano? Sim, vai ser biometano. A cidade de São Paulo preza muito por isso, preza muito pela qualidade daquilo que ela informa, preza muito pela qualidade daquilo que ela se propõe a fazer. Então, esse decreto fez com que a gente tivesse alguns pontos que nos dessem muita segurança daquilo que a gente está tratando. Um deles, o chamamento, que vai possibilitar que essas empresas participem do processo. Não tem uma empresa destinada ou apontada a fazê-lo, não. Vai ser um procedimento aberto a todos. Perfeito. Bom, continuando então o nosso bate-papo, eu queria entender de vocês como que esse diálogo tem acontecido entre público, privado, associações, investimento? Porque é isso, a gente tem que falar, no fundo, como que a roda gira, e a roda gira exatamente dessa maneira. Queria entender, dentro do núcleo de cada um de vocês, seja público, privado, como associação, como que isso tem acontecido e como que a gente pode melhorar ainda mais. Porque eu acho que esse é o momento que nós temos exatamente de colocar os panos limpos para poder crescer ainda mais quando o assunto é sustentabilidade, né? Por favor, Josiane.
Bem, dentro da associação, a gente congrega ali, acho que boa parte da produção, ou dos produtores de biometano do país, né? Então, só para dar uma dimensão, hoje a gente tem 20 projetos em operação e temos 50 em processo de autorização. Então, isso já dá uma dimensão de qual a expectativa do investidor, né, em relação a esse novo mercado, que nem é tão novo assim, que, como a gente já falou aqui, ele já é efetivo, já está acontecendo, né? Então, os nossos associados, eles têm aí no pipeline desde aterros, geração de biometano ou produção de biometano através de resíduos da indústria sucroalcooleira, mas o biometano também não é o único produto, né? Existe também o biogás, porque o biometano é um processo de purificação, né, do biogás, que se chega no biometano, e o biogás também ele pode ser destinado para a geração de energia elétrica. Então, existem aí alguns produtores também focados nos leilões de reserva de capacidade, tendo em vista que, e aí extrapola um pouco o objeto da nossa conversa aqui, porque não está focado exatamente no biometano e na mobilidade urbana, né? Mas que, na medida em que esse mercado se expande, facilita muito, né? E propicia a produção do biometano também, né? Então, existem muitos players voltados para esses leilões de reserva de capacidade, e justamente pela capacidade que o biometano, que o biogás tem de acumular resíduos e gerar em determinados horários que são importantes para o sistema elétrico. Então, acho que, basicamente, só para dar um panorama, né, existe muito apetite de investimento por parte dos nossos associados, e eu acho que isso se reflete nos números que a gente está falando, né, porque um potencial de 120 milhões de metros cúbicos por dia, claro que é um potencial teórico, né? Hoje, no curto prazo, a gente fala que já tem um potencial de 35 milhões de metros cúbicos por dia, não é pouca coisa. Então, nós entendemos e enxergamos o segmento, né, a produção de biogás e biometano, com grande expectativa e com factibilidade de realmente se concretizar. Victor Hugo, por favor. Bom, dentro do poder público, a gente considerando aqui a parte da secretaria, que o secretário Celso comanda muito bem e comandou muito bem esse processo até aqui, como poder concedente, obviamente, ele tem que tratar do arcabouço legal. Então, isso foi muito bem tratado, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu enxergar de possibilidades foi inserido dentro desse decreto do Bio São Paulo. E, ao lado da secretaria, temos nós, SPTrans, que demos todo o subsídio técnico. É claro que, quando a gente fala ainda que dentro de um estudo, obviamente eu tenho que considerar que, tecnicamente, o biometano ele é suportável em São Paulo, ele vai funcionar em São Paulo e ele vai ter a qualidade que o transporte público de São Paulo merece. Então, acho que o poder público se destinou muito a isso. Uma parte legal muito bem construída, uma parte técnica muito bem definida, e nós nunca nos escondemos no sentido de buscar apoio. Então, a gente falou muito com a Biogás, nós falamos com a Comgás também, para a gente entender as dificuldades que nós não gostaríamos de enfrentar. Então, no primeiro momento, quando a gente começou a falar em descarbonização, nos pareceu muito fácil. Bom, a gente vai comprar um ônibus, nós vamos colocar esse ônibus na tomada, ele vai carregar e está tudo certo. Mas não. Nós tínhamos problemas de infraestrutura, problemas que a gente enfrenta hoje ainda. Acho que a gente conseguiu solucionar grande parte dele, e a gente não quer passar isso com o abastecimento a biometano. Então, dentro dessa rastreabilidade que nós fizemos com garagens, inclusive, a gente precisava entender o tamanho do problema para cada garagem. Nós temos em São Paulo 3 tipos de sistemas de transporte, né? Nós temos o sistema estrutural, que são esses ônibus maiores que vocês veem, que são os ônibus articulados, esse que tem a sanfona no meio. Nós temos o sistema de articulação regional, aquele sistema que ele pega dentro de um bairro e leva mais para o sistema estrutural carregar, e nós temos o sistema local. O sistema local é aquele ônibus menor, aquele que vai na franja da cidade, aquele que consegue trazer a população para que receba e tenha aqui suas oportunidades no centro da cidade.
Então, nós precisávamos entender que nós teríamos garagens com uma facilidade maior e nós temos garagem com uma dificuldade muito grande. E a gente precisava dividir isso com Comgás, com a biogás, para que o biometano, sendo uma realidade, ele funcione como elétrico, que ele seja uma realidade para todos, né? Nós não temos aqui, obviamente, a pretensão ou tampouco talvez o desafio de falar que o biometano, assim como a eletrificação, ela vai ser destinada apenas a uma parte dos operadores. Não, estava falando aqui, né, conversando aqui, né, de modo informal, falando que a gente tem que pensar no sistema como um todo. Ainda que nós temos 3 sistemas em São Paulo, quando a gente fala em abastecimento, nós temos que possibilitar a todos. Então, isso que a gente fez, a gente trabalhou em várias mãos aqui, eu acho que isso tem feito que o projeto fique muito de pé, né? Inclusive, um segundinho, Bruno. Victor, você traz na sua fala exatamente o que a gente trouxe também no primeiro painel, que é a questão da segurança jurídica, né? Quando a gente fala dessa interlocução entre público e privado, porque, no final das contas, se o privado também não se sente seguro para investir, estar junto, numa parceria junto da prefeitura, por exemplo, isso não se torna viável. Então, se hoje isso é viável em mais outro sistema, que para além, por exemplo, da frota elétrica, hoje aqui em São Paulo, como uma possibilidade de futuro, né? Claro, a gente está falando aqui de uma possível implementação logo em breve, é exatamente isso, essa questão da segurança jurídica. E aí eu acho que o Bruno pode reforçar ainda mais, né, como esse diálogo tem acontecido e como isso também é importante para a empresa se sentir segura para entrar, né, num projeto grande como esse para a cidade de São Paulo. Gostei do seu ponto de segurança jurídica, obrigado por levantar, e acho que aí São Paulo realmente é muito diferente de outros pontos do Brasil, tá? Sem desmerecer nenhuma outra capital, mas São Paulo é diferente nisso, né? Tem uma pegada muito clara em termos de segurança jurídica e habilitação de investimentos. Agora há pouco eu comentava que o desafio não é de tecnologia. Então, se ele não é de tecnologia, a gente tem toda a parte da oferta muito bem clara, né? Como a Josiane acabou de mencionar agora há pouco. E a gente tem a parte da demanda também muito clara. Só na área da Comgás é 30% do PIB concentrado. 1.500 das principais empresas do país. São 10 mil pessoas que são abastecidas todos os dias pelas redes da Comgás. Puxa vida, se a gente tem oferta, demanda, o que está faltando nisso? Basicamente, é a amarração legislativa, regulatória e institucional, que é exatamente o que está sendo executado nesse momento. E a gente já tem enormes avanços. Um deles é o combustível do futuro, como o Josiane acabou de comentar, com liderança, né, do deputado Arnaldo Jardim, e a gente precisa ressaltar a liderança do prefeito Ricardo Nunes, do secretário Celso Caldeira e aqui do Vitor, que são muito consistentes em apontar os caminhos, os horizontes para o futuro, mas também muita seriedade técnica para poder ter passos seguros, né, Vitor? Que foi um pouco do que você comentou, de não ter surpresas e entregar o que a população precisa. Claro que a gente está falando de uma série de equipamentos, tecnologias, mas no final o que está todo mundo buscando entregar é um transporte seguro, consistente, previsível e que entregue mais qualidade de vida para as pessoas no momento em que entrega um ar mais limpo e reduz o adoecimento das pessoas. É qualidade de vida na veia. Sem dúvida. Eu só queria complementar com Claro. a questão que o Vitor trouxe, que eu acho muito importante, que é a questão da infraestrutura, né, e a experiência deles com os veículos elétricos, né? Lembrando, eu só queria trazer um ponto que eu acho que pode fazer alguma diferença. O biometano ele não só move caminhões, como ele anda de caminhão também, tá? Então é óbvio que aqui em São Paulo a gente tem aí uma malha de gasodutos bastante robusta e que isso viabiliza muito o transporte, né, a distribuição do biometano. Mas em lugares onde a gente não tem isso, mais para o centro do país, né, existe a possibilidade, não, claro que não infinita, né, mas para determinados deslocamentos é possível você transportar o biometano através de caminhões de forma comprimida. Então, isso também facilita, né,
e dar essa segurança de que o combustível vai chegar no destino. Bruno, por favor. Acho que esse ponto, Josiane comentando, é super importante. Além da oferta e da demanda muito claras dentro de São Paulo, da segurança jurídica e das lideranças, nós temos aqui uma enorme vantagem, que é uma infraestrutura construída ao longo de 153 anos. A Comgás é uma empresa de 153 anos, tá? É uma infraestrutura de 23 mil quilômetros já construídos e disponíveis. Essa é uma situação muito única, tá, gente? Pouquíssimos estados no Brasil conseguem ter alguma coisa parecida com São Paulo. São Paulo, nesse sentido, está muito próximo do que acontece em outros países. E São Paulo tem o tamanho, potência, geração de recursos e demandas de um país grande. Então, essas são a realidade que a gente vê em países europeus, nos Estados Unidos. O que isso significa na prática? Que a gente consegue buscar o biometano onde ele está sendo produzido, especialmente aqui dentro da área mais dinâmica do estado de São Paulo, e entregar a todas as empresas ou usuários ou indústrias ou transportadoras de ônibus que assim desejem. É um patrimônio construído por São Paulo que esteve à disposição do gás natural, continuará sendo disponível ao gás natural, mas que pode ser utilizado na sua integridade para a distribuição do biometano. Último ponto Josiane comentou muito bem, a produção de biometano que está no interior do estado, por exemplo. O maior potencial, inclusive, está no interior do estado. Muito bem, esses investimentos já foram habilitados pela agência reguladora e, neste momento, as obras já começaram para poder fazer a interconexão entre as concessionárias. Tá? Então, todo o biometano produzido no interior vai poder chegar aqui à área de demanda econômica do estado de São Paulo também. Eu vou agora para as perguntas que foram feitas no nosso chat. Obrigada a todos que participaram online, mas, infelizmente, por conta do tempo, teremos que ser um pouco breves aqui. Inclusive, peço que vocês sejam rápidos nas respostas para a gente conseguir cobrir o máximo possível. A Raíssa Kosic perguntou: como unir sustentabilidade, inovação e viabilidade econômica nesse processo? Fiquem à vontade para responder. Bom, falando pelo poder público, obviamente, a gente está falando aqui de um combustível limpo, que vem a partir de resíduos que são produzidos na própria cidade. Isso faz com que a economia, obviamente, tenha um direcionamento em relação àquilo que vai ser investido na cidade de São Paulo. Obviamente, a gente está trazendo aqui possibilidade de investimento muito grande, sobretudo por tudo isso que nós falamos aqui. Eu coloco, e você colocou muito claro também, a segurança jurídica faz com que as pessoas se sintam à vontade em São Paulo. Isso a gente vê refletido na busca de financiamento que nós temos para os ônibus que serão também movidos a biometano. Acho que nós tivemos uma reunião muito produtiva no BNDES, em que o Bruno aqui, o pessoal da Comgás, o pessoal da Biogás, viu o prestígio do município de São Paulo. Porque ainda que a gente fale em financiamento, esse financiamento ele vai ser pago, né? Então, o município de São Paulo ele é um bom pagador. Então, isso faz com que investimentos venham para cá e que a gente consiga circular dentro da própria cidade. Nós estamos falando, quando nós falamos na parte da vinda do biometano, talvez a gente pense de maneira muito pequena, mas vamos para dentro das fabricantes, né? Nós temos plantas de construção que hoje se destinam a veículos a diesel e veículos elétricos. Essas plantas também vão produzir veículos a biometano. O motor a biometano ele tem suas peculiaridades e as pessoas vão vir para dentro da fábrica para trabalhar especificamente sobre esse veículo. Então, a gente pensando lá no início da produção, a gente vai chegar ao final dela também, que é essa parte de investimento mais forte que o município de São Paulo hoje tem a condição de buscar. Comentando sobre a sua pergunta, né, em relação à competitividade, né, é evidente que toda tecnologia, no seu início de ciclo, né, ela tem um custo mais elevado quando comparada com outras mais maduras, né, mais consolidadas. No caso específico do biometano para a mobilidade, ele já é competitivo, inclusive agora, né, sendo que a gente tem aí cerca de
35% do biometano importado, do diesel importado, e considerando, né, todos esses conflitos, especialmente esse último agora no Oriente Médio, então o biometano ele já é competitivo. É evidente que ele precisa ganhar essa competitividade e vai ganhar na medida que a gente crescer em escala, né? Ele precisa ganhar competitividade para aplicação em outros segmentos, como, por exemplo, energia elétrica, né? Geração de energia elétrica. A gente sabe que o que a gente tem aí como referência, que é a expansão do sistema via eólica e solar, o biometano não consegue competir, porém, ele tem atributos que essas outras fontes não têm e que precisam ser valorizados. Então, eu acho que é um caminho, né, que se constrói. Eu acho que a política pública, a lei do combustível do futuro, ela traz um embasamento bom, na medida em que ela obriga, né, a utilização do biometano por determinados agentes, e isso vai dar escala e vai crescer em competitividade. Bruno, por favor. Um complemento bastante objetivo. Acho que a pergunta é muito razoável para entender a sustentabilidade econômica do modelo, né? Senão a gente não consegue ter perenidade da estratégia. E o somatório de tudo que foi comentado, a enorme oferta, a demanda, segurança jurídica e liderança aqui dentro do Estado de São Paulo, em especial da Prefeitura, garantem que a gente tem todos os insumos necessários para essa sustentabilidade de longo prazo. Eu dou um exemplo, sem querer ser muito técnico, mas tudo o que se discute, e a Prefeitura tem um conhecimento vasto sobre isso, em termos de equipamentos, fala-se de custo total de operação. E cada modelo tem variáveis diferentes. Um equipamento é mais caro, outra operação é mais barata e por aí vai. Neste momento agora, o custo total de operação de um equipamento pesado movido a biometano já é melhor do que o do diesel. Tá? Então, neste momento, o custo total de operação já habilita uma operação a biometano. E isso é uma tendência que tende a se acelerar no momento em que novas plantas estiverem conectadas, a gente tiver mais oferta. São Paulo já tem 70% de todo o mercado livre de gás natural, 70% de todo o volume de gás natural distribuído no mercado livre. Significa que nós temos dezenas de operadores que também vão negociar e, portanto, competir no biometano. A expectativa é que o custo do biometano caia ainda mais e que seja mais competitivo, garantindo a perenidade da iniciativa. É isso, então. Infelizmente, tenho que encerrar o nosso painel, porque, né, já estão vendo aqui o nosso tempo foi-se, mas muito obrigada. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presencialmente, nos acompanharam online também, tem muito a retirar. Nós temos muito a refletir, né? Não só sobre o nosso presente, mas sobre o nosso futuro, a partir desse debate também. E é isso, muito obrigada pela participação de vocês. Conversei aqui, então, com o Victor Hugo Borges, diretor-presidente da SP Trans, Josiane Napolitano, presidente da Biogás, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, e Bruno Dalcomo, diretor institucional e regulatório da Comgás. Muito obrigada.